pessoal, ok? Nós escolhemos a cada dia quais são as prioridades, ok? Tá vendo? Tá lembrando tempos atrás que eu falava com o pessoal em questões de escolhas ligado às fontes que venham energizar meios motivacionais ligado ao corpo e à sua ciência, nessa trivivências. Trivivência é o quê? Pensar, sentir e agir. Se eu colocar motrivivências, coloco mo mais trivivências. Então, trivivência relaciona as questões importantes. Tempos atrás tinha um senhor que tinha um restaurante na França, que alguns campos metafóricos também que eu cheguei a colocar as minhas colocações. Toda vez que chegava algum cliente, ele mesmo era o dono, e junto com os funcionários, sempre estava, desde que ele iniciou o restaurante, ficava bem alegre quando chegava alguém, eu feliz, sorrindo. Às vezes é lógico que há pontos importantes que nós temos que escolher como referência à comunicação empresarial e colocar desafios. O segredo é que algumas pessoas perguntavam para ele que ele estava feliz pelas situações muitas vezes constrangedora que acontecia ligado à empresa e às suas complexidades que ocorrem diante de armazenar as tarefas diárias, nos coloca complexidades e preocupações para tentarmos resolvermos diariamente. Então, entre essas escolhas, entre os desafios, o que houve? Ele escolhia estar com alto astral melhor, embora o próprio ser humano tenha os seus jeitos e benfeitos, e os seus benfeitos relacionados ao humor benéfico, que relaciona também ao mau humor. Mas ele escolhia, diante dessa problemática, buscar objetivos e metas. Não quero dizer que ele podia estar com mau humor, ele está com vários problemas, crises, mas diante disso despertava nele o desafio de que crescer, desenvolver essa maneira de uma comunicação empresarial ligada às motivações e desafios. Então ia muito o quê? Muitos empresários, muitos executivos, muitas pessoas de níveis baixos ou altos, que é uma classe ligada a uma ingenuidade muito grande. Então, em questões disso, coloca patamares importantes, que eu lembro nas aulas teóricas, que eu colocava no quadro ali, colocava assim, ó, o desafio hoje, porque a criança, como o jovem, ou qualquer tipo de pessoa, muitas vezes em aulas ou atividades humanas que acontecem, tem que ter um desafio. Não é questão de desafio você colocar uma atividade toda. Então, diante desses desafios, você coloca pontos importantes para a pessoa quando acordar, uma aula pela manhã, que é algo chato, uma aula de educação física, que alguns alunos chegavam, né, e alguns gostavam, que lhe trazia felicidade diante de tantos desordens. Aonde diante de uma ordem há uma desordem, e a desordem vai ser uma baliza para haver um aprendizado motor e uma educação motora, ok? Então é lógico que a palavra-chave pode ser motivação, é implícita e motivação explícita, que coloca uma implicância, uma cobrança para motivar a buscarmos acertarmos diante dos erros, ok? Então, quando eu falo sobre aula teórica, aula de educação física teórica, tem aquelas questões que eu falava, ninguém merece, ou seja, aulas teóricas de educação física, que era um linguajar que até hoje nos coloca entre fontes importantes. Lembramos do Giraldelli Júnior, ele fala sobre Paulo Giraldelli Júnior, educação física progressista, a pedagogia crítica social dos conteúdos, okay? E a educação física brasileira. É lógico que se nós olharmos Lipânio e vemos os campos de democratização da escola pública, a pedagogia crítica social dos conteúdos, os
conteúdos ficou bem abrangentes e essa trivivência relacionada ao próprio corpo de estudo, entre o pensar, a maneira de sentir, a dominância afetiva, a dominância motora, a dominância cognitiva, nos coloca uma inquietação entre esses encontros de pesquisa com outros autores e essa coletiva que relaciona a priorizar, organizar fatores que vai nos trazer prioridade. É lógico que tem vários autores que falam desde a década de 80, 70, que nós temos que gerenciar o nosso tempo. Esse gerenciamento começa pela manhã. E no gerenciamento ligado ao quê? A organizar. E aonde tem organização, tem uma desorganização. A questão é essa, diante do ambiente, podemos ver vários autores ligados à teoria evolucionista, criacionista, várias teorias, nós podemos perceber que o ser humano tem que entender que ele está lidando com gente, com o ser humano próprio. E o próprio ser humano saber que está lidando com os próprios seres humanos, saberás também os seus equívocos e a sua própria consciência, o seu limite nessas extremidades. Ok? Então, quando eu falo sobre Lepouche, eu estava falando, Jean Lepouche, fala sobre ciência, os movimentos, o movimento humano, e quando falamos da educação pelo movimento, ok? Lembramos quando falamos de Lepouche, lembramos do João Batista Freire da Silva, 1997, ok? Então, a questão é essa. Quando falamos também de teorias que venham a ser funcionalista, diminuir o estresse, nos coloca fatores que venham a fluir, pontos importantes. Tem alguns autores, não importa o tipo de religião, que fala que a maioria das vezes nós colocamos pontes ou potencialidades relacionadas a questões positivas e colocar as pontes negativas, ou seja, quando eu falo pontes ligadas ao que? Essa sinapse entre o campo da mente e o campo do meio externo, o ambiente, implícito e explícito, implícito e explícito, interno e externo, externo e interno. Esses desafios ocorrem o quê? Se eu quero encher um pneu de uma bicicleta, então eu vou ter que ir em um determinado local, é um deslocamento, é uma problemática que eu tenho que encher. Quando eu chego lá, vou lá e pego aquela câmera, ou seja, é lógico que a câmera está ligada à questão do pneu, aquela questão de encher, aquele aparelho para encher o pneu, vai ser um campo de solução. Vou lá, a coordenação fina, embora em questão de motricidade humana, tem vários autores, tem a Denise Santillana, ligado às questões importantes, tem o Torchal, ligado às questões importantes ao próprio movimento. Então, quando eu falo que há uma solução, você vai ver o quê? Quando você vai encher o seu campo interno, você vai ver algo externo acontecendo. É como um aprendizado, você vai vendo enchendo o pneu. Aconteceu uma reação. Nós temos que entender, falando a questão de bicicleta aqui, porque o ciclismo associa o que? O ciclo, ciclo, ligado a circuito, estações, caminhadas, estradas, corridas, entre essas fronteiras que acontecem diariamente. Então, quando eu falo sobre motricidade humana, eu lembrei aqui da Denise Santillana e do Alfredo Neto, também desde, acho que tem uns livros, 1991, 1996, 2001, motricidade infantil. E eu coloquei a Denise aqui também com medo de sempre também embarcar e armazenar algumas autoras e autores ligados à educação. Que eu também falei, já fiz parte de umas instituições ali, faço parte, a instituição Herbert de Souza, também ali em questões de anexos, em questões disso, que eu lembrei da Vânia Santillana e aquele livro da Marchetti, Lilian Marchetti, Produção Científica, ou seja, é um compromisso. Produção científica é um compromisso que nos coloca uma motricidade relacionado às produções e essa ciência. Por isso coloquei a Denise Santillana aqui, que tem ligado um livro que fala sobre produções científicas ligadas à motricidade humana, na especialização, na pós-graduação. Eu lembro da Gama Filho, outras especializações ligadas ao treinamento esportivo e cultura corporal, ou gênero e saúde e gênero, ligada à própria maneira de estudar, ok? Então, eu deixo essas questões aqui. Quais são os desafios hoje?
ok?